A Bíblia narra a confissão de pecado e de arrependimento de Esdras no capítulo 9 de seu livro, quando ele tomou conhecimento de que os filhos de Israel foram desobedientes a Deus, misturando sua linhagem santa com a dos povos estrangeiros das terras ocupadas, ao tomarem das suas filhas para si e para seus filhos, em descumprimento ao ordenamento do Senhor. Que ao ouvir isso, Esdras rasgou suas vestes e arrancou os cabelos da cabeça e da barba, tendo ficado atônito, e assim permanecido até a hora do sacrifício da tarde, quando se pôs de joelho e estendeu as mãos ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos do reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Versos 6 e 7. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Versos 9 e 11. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Versos 13 a 15. Meus irmãos, devido à transgressão e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, herdamos essa natureza humana, que é pecadora e desafiadora da autoridade de Deus. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras ao longo do Antigo Testamento, ilustra bem isto, pois acompanhamos a trajetória dos filhos de Israel ao longo do tempo e vemos que eles, mesmo tendo presenciado a glória de Deus desde Moisés, e mesmo tendo vivenciado os livramentos, as provisões e as vitórias vindas das mãos do Senhor, viviam caindo em pecado, desobedecendo e magoando o coração de Deus. Mas se arrependiam, se levantavam e se aliançavam com Deus novamente, mas logo depois voltavam a desobedecer e a cair e a sofrer, porque Deus se retirava deles. Nessa passagem, Esdras teve humildade e sabedoria para reconhecer a situação de pecado de toda a congregação pelos atos de desobediência praticados pelo povo. A consciência dos erros e das transgressões cometidas trouxe temor e tristeza ao seu coração e fez com que se humilhasse diante de Deus para confessar arrependimento e para reconhecer e declarar os benefícios e a bondade do Senhor. E assim, infelizmente, tem sido até hoje. Mas existe uma diferença. À medida que o tempo foi passando e as sociedades evoluindo, os homens foram se distanciando de Deus. Com o avançar das civilizações e com as descobertas científicas, o homem passou a se sentir independente, autossuficiente e poderoso,
e foi adentrando cada vez mais em seu egoísmo, na busca da plena liberdade, da satisfação, de conquistas, de riqueza, de poder e de prazeres. Nessa caminhada, passaram a relativizar e a negar a existência de Deus. Duvidam que de fato seja Ele o Criador de todas as coisas. Subestimam as forças espirituais do mal e o inferno, rejeitando o poder e a autoridade de Deus sobre suas vidas e sobre o mundo. Vivem essa vida que é passageira como se não houvesse amanhã e não tivessem que prestar contas na hora derradeira em que Deus chamar, ignorando o alerta de Jesus Cristo em Marcos 8:36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o mundo em que vivemos. E nele, praticamente, não há espaço para ações e atitudes de quebrantamento, de reconhecimento de erro, de pecado e de arrependimento, como as de Esdras, pois os que remanescem nos ensinamentos do Senhor e que andam em seus caminhos são ridicularizados, tidos como atrasados, não sendo segredo que os seguidores de Cristo Jesus têm sofrido perseguição mundo afora. Mas apesar de toda evolução, de toda ciência, de toda sabedoria secular, a palavra de Deus nos garante que Ele existe desde sempre, que é o Criador de todas as coisas, que está presente em todos os lugares, seja nos céus, na terra ou embaixo da terra, que possui ciência sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, e que tem poder sobre todas as coisas, sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã, e que Ele não muda e não sofre sombra de variação. Meus irmãos, Romanos 12:3 diz que o Senhor colocou em cada um de nós uma porção de fé e que ela, a fé, nos vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então é preciso alimentar a fé, lendo, ouvindo e proclamando a palavra de Deus para que ela seja aumentada e fortalecida. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 6:4-7. Então, meus irmãos, o mundo pode ter mudado, mas nosso Deus permanece o mesmo. Ele é a verdade e a vida, e isso é incontestável, independentemente de nós acreditarmos ou não. E toda a palavra de Deus se cumpre e vai se cumprir, quer nós tenhamos conhecimento dela ou não. O Antigo Testamento todo nos aponta para a obra maior de amor do Pai, que nos enviaria um Cordeiro, um libertador, para nos resgatar do pecado e da morte eterna, porque esta era a herança deixada pelos nossos primeiros pais. Essa promessa se cumpriu com a vinda de Jesus Cristo, em que o Verbo divino se encarnou e desceu dos céus, oferecendo-se em sacrifício na cruz para apagar a culpa do nosso pecado. Com o poder redentor de seu sangue derramado, Jesus Cristo nos tornou justos, lavou o nosso pecado e fez a nossa reconciliação com o Pai. E por sua graça nos concedeu a salvação e o direito de sermos chamados filhos de Deus. A ignorância acerca de Deus e de que Jesus Cristo é seu Filho unigênito, nosso único Senhor e Salvador, e que somente por meio dele podemos alcançar o Pai e a vida eterna, não vai servir para acobertar e para socorrer ninguém na hora derradeira, quando formos chamados para prestar contas. A palavra de Deus está disponível para todos e tem sido proclamada aos 4 cantos do mundo, a todos os povos e em todos os lugares, seja por missionários, pela TV, pelo rádio ou pelas redes sociais. E praticamente em todas as casas existe um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas tudo depende da nossa vontade e da nossa disposição em buscar o Senhor.
tenhamos a humildade e o quebrantamento de Esdras e abramos nosso coração ao Senhor. Elevemos a Deus as nossas mãos e reconheçamos que somos pequeninos, pecadores e totalmente dependentes dele. E apresentemos a ele o nosso arrependimento pelo tempo em que estivemos separados dele em caminhos de desobediência, magoando seu coração. Volte logo para os caminhos do Senhor, meu irmão. Busque-o enquanto pode ser achado e entregue-se a ele de todo o coração e de toda a alma. Coloque sua vida sob os seus cuidados e faça reconciliação com Deus, que é o seu Pai. Tome a posição de filho de Deus, clame pelo sangue libertador de Jesus Cristo e o receba como o único Senhor e Salvador da sua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, que te fortaleça contra o inimigo da sua salvação e que te esclareça sobre todas as coisas, pois a palavra de Deus nos ensina que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E receba a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, em seu coração. Amém.